Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é sexta-feira, dia 14 de abril de 2023 e faremos um estudo adicional do nosso tema principal da semana, que foi o Evangelho Eterno. Essa foi a lição de número 3 do nosso trimestre. O texto que serviu como base para o nosso estudo, Apocalipse 14, verso 6, que diz: Vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho Eterno para pregar aos que habitam na terra e a cada nação, tribo, língua e povo. Quando olhamos aqui para esse texto de maneira muito específica, como ouvimos durante o nosso estudo da semana, percebemos alguns elementos que se destacam nesse texto. A primeira coisa é que essa mensagem, que é a última mensagem de advertência da parte do Senhor Deus ao mundo que tem vivido longe dos caminhos do Senhor, o texto vai explicar que o que tem que acontecer, ou que esse conteúdo é o Evangelho. O Evangelho é uma boa notícia. Qual é a boa notícia? Apesar de estarmos destinados à morte eterna por causa da chegada do pecado aqui no planeta, e todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, em Cristo Jesus temos a salvação e a vida eterna. Ele morreu pelos nossos pecados, ressuscitou e venceu a morte, subiu ao céu, está intercedendo por nós e voltará para nos buscar. Mas esse evangelho, ele é eterno, o que significa que, na prática, o plano da redenção, ele não surgiu depois que o pecado chegou aqui no planeta. O plano da redenção, ele foi criado antes que o ser humano viesse à existência. Portanto, o amor do Senhor Deus para conosco é anterior até mesmo à nossa criação. Isso é uma coisa realmente fantástica. E o texto vai mencionando que esse evangelho eterno, ele tem que ser pregado a todos os que habitam na terra, a cada nação, tribo, língua e povo. Nós somos chamados para compartilhar essa mensagem com todos aqueles que estão à nossa volta. Esse é o grande desafio para aqueles que estão vivendo em Cristo Jesus, para aqueles que têm um compromisso com Ele, para aqueles que entenderam a boa nova do evangelho. É claro que algumas pessoas ainda assim vivem de forma egoística, vivendo para si mesmo, sem se preocupar com aqueles pelos quais Cristo Jesus morreu. Porque quando eu pego essa mensagem de salvação e vida eterna e guardo apenas para mim, eu estou dizendo que só eu preciso disso e que eu não quero compartilhar isso com absolutamente ninguém. Ah, pastor, mas dá trabalho. Bom, mas para que Cristo Jesus pudesse vir e morrer por nós, deu muito mais trabalho para Ele do que para nós. Nós somos simplesmente chamados a compartilhar aquilo que descobrimos. Se sabemos que os nossos irmãos estão em vias de experimentar a morte eterna e podemos avisá-los de que existe um outro caminho, de que existe uma boa notícia, o que nós somos chamados a fazer? Somos chamados a viver exatamente essa mesma experiência. Bem, há um texto que vai aparecer no nosso guia de estudos hoje, que é do livro Grande Conflito, na página 508 e 509, que vai dizer o seguinte: servos de Deus, com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressarão de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Por milhares de vozes em toda a extensão da terra será dada a advertência. Haverá milagres, os doentes serão curados, os sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. Satanás também realizará seus falsos milagres, fazendo até mesmo descer fogo do céu diante do povo. Assim os habitantes da terra terão que tomar a sua decisão. Fantástica essa descrição feita por Ellen White. Ela vai mencionar que quando ela teve a oportunidade de visualizar a última cena do planeta Terra, em que o livre-arbítrio, o direito de escolha, a oportunidade de poder alcançar aquilo que é a promessa de Deus, a salvação e a vida eterna, quando essa perspectiva ainda está aberta diante do ser humano. Quando Deus ainda, através do Espírito Santo do Senhor, vindo sobre todos aqueles que têm um compromisso com Cristo, os capacita para darem a última mensagem de advertência. Ela vai descrever dizendo que viu esse momento, e viu servos de Deus com o rosto iluminado, irradiando uma santa consagração, se apressando de um lugar para outro para proclamar a mensagem do céu. Essas pessoas têm pressa também, estão percebendo que Jesus está voltando. Os sinais que estão acontecendo à nossa volta nos mostram exatamente isso. Então eles têm pressa de poder fazer com que essa mensagem chegue a todos os lugares. O seu rosto brilha por causa dessa consagração da vida a Deus. O Espírito de Deus os está guiando. E ela vai dizer: por milhares de vozes, em toda a extensão da terra será dada a advertência.
E ela vai dizer ainda que haverão milagres, doentes serão curados, sinais e maravilhas acompanharão aqueles que creem. O Senhor Deus tem coisas grandiosas para aqueles que entendem a importância do Evangelho eterno e estão dispostos a viver a experiência de proclamar esse Evangelho a cada tribo, língua, povo e nação. É claro que ela também vai mencionar que o inimigo também estará trabalhando e operando falsos milagres para enganar as pessoas. Mas o Espírito de Deus estará agindo através daqueles que se entregarem a Cristo Jesus. Eu não sei quanto a você, mas eu quero viver essa realidade. Eu quero essa capacitação do Espírito Santo. Eu quero viver esse momento realmente tremendo. E eu desafio a orar comigo, pedindo a Deus para que possamos fazer parte desse grande movimento. Que o Espírito de Deus se sinta livre para nos usar para coisas grandiosas nesse momento da história em que vivemos. Antes de poder orar por isso, entretanto, eu quero desafiá-lo a vir comigo para a nossa comunidade de oração, para podermos ver ali, entre todos os pedidos que foram mencionados, para selecionarmos alguns pelos quais oraremos, bem como também por todos os demais. Vamos comigo? A Bia Santos, ela diz: bom dia a todos, quero fazer um pedido por minha sobrinha Fernanda, que está lutando para abandonar as drogas. Ela é filha de adventistas e está lutando muito. Creio no poder da oração intercessora. Vamos orar aqui então pela Fernanda, a sobrinha da irmã Bia. A Jane, ela diz assim: bom dia, irmãos, que o Senhor esteja com todos nesse dia. Peço oração pelo meu filho João Vitor. Ele vai viajar para o Espírito Santo hoje às 13 horas, juntamente com a esposa e os sogros. Que Deus possa acompanhá-los e que eles possam chegar bem ao seu destino. Vamos orar sim. O Juvenil da Silva diz assim: peço oração por uma causa que está sendo levada a juízo por um advogado. Os papéis da minha chácara que precisam ser resolvidos, mas o processo já está se desenrolando há mais de 9 anos. Só Jesus nessa causa. Vamos orar para que ele possa intervir também nesse caso, irmã. O José Vitor, ele diz: peço oração pela minha vida, preciso de grandes bênçãos. Vamos orar pelo José Vitor. A Lúcia Laureano de Paula, ela diz: bom dia, pastor. Eu tenho há muito tempo assistido todo dia os vídeos da lição da Escola Sabatina. Muito obrigado pela companhia, irmã Lúcia. Ela diz: eu sou de Goiás, da Igreja Central de Rio Verde. Orem por mim e também por minha família, pelo meu filho e pelos netos, para que eles voltem para Jesus. Vamos orar sim, irmã Lúcia. A Helena Decou, ela diz: bom dia, pastor, peço que orem pela minha filha Cassie, pela minha neta Júlia, que Deus os resgate das mãos do inimigo, que traga de volta para o caminho do Senhor. Vamos orar aqui também pela Simone de Cristo. Ela diz assim: eu sou de Curitiba e peço oração pelo meu esposo, que tenha um coração mais brando, e por minha filha, para que seja mais compreensiva com o pai. Eles estão sem se falar há algum tempo, isso me entristece muito. Nós vamos orar para que Deus possa tocar no coração desse pai e dessa filha. Ore comigo. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por Tua palavra e porque nela sabemos que fomos chamados para compartilhar o Evangelho eterno com todas as pessoas de todas as nações, tribos, línguas e povos. Ajuda-nos a viver essa experiência, a sermos cheios do Teu Espírito, pois oramos em nome de Jesus, pedindo ainda que o Senhor possa ouvir os pedidos que aqui foram mencionados. Ó Pai, cada um deles representa pessoas que estão sofrendo e que creem na Tua intervenção. Então te peço, Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor possa intervir em cada um dos casos, daqueles que mencionamos, mas também daqueles que ficaram gravados ou guardados lá no coração, os demais que foram mencionados também no chat. Te peço, Pai, intervém. Eu sei que o inimigo tem trabalhado para poder tentar tirar a paz das pessoas, mas o Senhor é maior, e crendo no Senhor pedimos: intervém. Ainda hoje, em nome de Jesus, oramos. Amém, Senhor. Eu estudo a lição. E você?